Hoje, o que vou contar vai tocar vocês profundamente. No final do vídeo, vocês vão me entender e concordar comigo. Ah, e antes de começar, quem curtir o vídeo e se inscrever no meu canal, que tenha uma vida longa e seja sempre feliz. Desci do avião depois de 11 anos fora. Minha bagagem de mão contém mais documentos legais do que roupas. Mamãe abriu a porta com lágrimas nos olhos. Seu novo marido me cumprimentou com o punho. Bem-vindo ao lar, ele falou arrastado, com o hálito pesado de Bourbon. A ardência no meu rosto não foi o que mais doeu. Foi ver a mãe desviar o olhar, fingindo não notar. Eles me chamavam de frio, calculista, ingrato. Talvez eles estivessem certos. Mas eu tinha algo que eles não esperavam. Eles achavam que os documentos originais da escritura estavam perdidos para sempre. E um ótimo advogado na descagem rápida. Meu nome é Claire Matt, e eu não ponho os pés em Ohio há 11 anos. Desde o dia em que coloquei tudo o que tinha em 2 malas e peguei um Greyhound para Nova York com meus documentos para a Bolsa de Estudos Militar e uma promessa a mim mesmo de que nunca olharia para trás. A ligação veio numa tarde de terça-feira, enquanto eu revisava relatórios de auditoria no meu escritório em Manhattan. A voz da minha avó, fina como papel, mas firme. Seu avô faleceu, Claire. O memorial é no sábado. Você precisa voltar para casa. Eu quase disse não. Teria feito isso se ela não tivesse acrescentado. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. O voo de LaGuardia para Columbus levou 2 horas. 2 horas para desfazer 11 anos de distância cuidadosamente mantida. Aluguei um carro no aeroporto. Memória muscular me guiando pelas ruas familiares da minha cidade natal. Tudo parecia menor do que eu me lembrava. As casas, as árvores, até mesmo a escola onde me formei como valedictorian antes de me alistar. A casa ficava na Maple Street, como sempre. Revestimento branco, venezianas pretas, varanda envolvente, mas a caixa de correio agora dizia Carlton, não Matt. Minha mãe adotou o sobrenome Rick quando eles se casaram há 3 anos. Ela me enviou um convite. Enviei minhas desculpas e um cheque. Estacionei do outro lado da rua e sentei-me por um momento, estudando o lugar onde cresci. O jardim que meu pai havia plantado desapareceu e foi substituído por cascalho. A cesta de basquete que ele instalou no meu aniversário de 13 anos havia desaparecido. Até o velho carvalho parecia diferente, faltando metade dos galhos, provavelmente considerado parecido demais com a preciosa edição de garagem de Rick. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha assistente. Documentos legais enviados para a pasta segura conforme solicitado. Boa sorte, Claire. Peguei minha bolsa e atravessei a rua. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater. Clara. Minha mãe parecia mais velha, mais grisalha, menor. Ela me puxou para um abraço que parecia uma obrigação. Você é tão magra. Eles não te alimentam em Nova York? Olá, mãe. Ela deu um passo para trás, seu sorriso vacilando. Bem, entre. Ricky está na sala de estar. A casa tinha um cheiro diferente. Cigarros e alguma outra coisa negligência. Talvez os pisos de madeira que meu pai havia restaurado à mão estivessem desgastados e opacos. Fotos de família que antes enfeitavam o corredor foram substituídas pelas cabeças de veado e troféus de pesca de Rick. Vejam quem finalmente decidiu nos agraciar com sua presença. A voz de Rick ecoou da sala de estar. Ele não se levantou da poltrona reclinável, a poltrona reclinável do meu pai, estofada com um tecido camuflado horrível. A filha pródiga retorna. Rick Carlton era exatamente o que você esperaria. 50 e poucos anos, barriga de cerveja, sorriso de escárnio permanente. Ele usava uma camiseta manchada que o proclamava o melhor avô do mundo. Embora ele não tivesse netos, a ironia não passou despercebida para mim. Rick, eu o reconheci com um aceno de cabeça. É isso, Rick. Não é bom ver você. Não, obrigado por cuidar da minha mãe. Ele tomou um gole de cerveja. Típico.
Mamãe voava entre nós como um pássaro nervoso. Claire está cansada do voo. Deixe-me mostrar seu quarto, querida. Meu quarto acabou virando um armário de armazenamento. Caixas etiquetadas com os troféus de boliche e equipamentos de caça de Rick estavam empilhadas contra as paredes. Um sofá-cama estava enfiado entre eles. Onde fica meu quarto? Perguntei, embora já soubesse. Ah, bem, o Rick precisava de um escritório. Você não vem para casa há tanto tempo. Não pensamos. Ela se perdeu. Está tudo bem, não é? Você só vai ficar algumas noites. Pensei no meu apartamento em Manhattan. Meu santuário com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Vou me hospedar em um hotel. Não seja ridícula. Família fica com família. O que as pessoas pensariam? O que as pessoas pensariam? A eterna preocupação da minha mãe. Preciso usar o banheiro, eu disse. Até isso havia mudado. As lâminas de barbear do Rick entulhavam a pia. Seus frascos de remédio se alinhavam no armário de remédios. Percoet, Vicodin, Xanax, uma combinação vencedora. A cortina do chuveiro tinha bandeiras confederadas. No banheiro da minha infância, na casa que meu pai, que serviu 2 vezes no Iraque, comprara com seu empréstimo para veteranos. Tranquei a porta, abri meu telefone e abri a pasta segura. Estava tudo lá. O contrato de compra original de 2009, meus documentos de coassinatura da hipoteca, a transferência condicional, cláusula que minha mãe claramente nunca leu com atenção. Mais importante ainda, a cláusula de saída que exigia o consentimento de ambas as partes para quaisquer mudanças significativas na estrutura de propriedade da propriedade. Meu nome ainda estava naqueles papéis o tempo todo. Lá embaixo, eu podia ouvir a voz de Rick ficando mais alta. Uma ingrata entra aqui como se fosse dona do lugar. Não contribuiu com 1 centavo. Sorri para meu reflexo no espelho. Se ele soubesse. O funeral era amanhã. Eu prestaria minhas homenagens ao meu avô. O homem que me ensinou a ler documentos legais antes de assiná-los. O homem que disse: Claire, sempre guarde cópias. Conheça sempre os seus direitos. Nunca deixe ninguém tirar você do que é seu. Voltei para o andar de baixo. Rick tinha ido para a cozinha, servindo-se de outra cerveja. Mamãe estava esquentando algo que parecia comida de cafeteria. Vou sair, anunciei. Para onde? Perguntou mamãe. Para ver a vovó. Ela me pediu para passar. A esta hora, são quase 7. Ela está me esperando. Rick bufou. Imagina! Sempre foi o favorito da velha senhora. Provavelmente esperando uma herança. Peguei minhas chaves. Vou voltar tarde. Não espere acordada. Esta ainda é a minha casa. Rick gritou atrás de mim. Minhas regras. Volte às 10 news ou encontre outro lugar para ficar. Parei na porta. Virei-me para olhá-lo. Olhei-o de verdade. Este homem que havia se mudado para a casa do meu pai, sentado na cadeira do meu pai, dormindo na cama do meu pai. Este homem que pensava que era dono de tudo, só porque se casou com uma viúva desesperada para não ficar sozinho. Claro, eu disse baixinho. Sua casa, suas regras. Por enquanto. A visita à vovó durou mais do que o esperado. Sentamos na cozinha dela, olhando álbuns de fotos antigos e documentos que ela guardava para qualquer eventualidade. Quando voltei para a rua Maple, já passava das 11. A casa estava escura, exceto pelo brilho azulado da TV na sala de estar. Usei minha chave antiga, surpresa por ainda funcionar, e entrei silenciosamente. O cheiro me atingiu primeiro. Bourbon, mais forte do que antes. Rick estava desmaiado na poltrona. Garrafa vazia na mesa lateral. Fui em direção à escada, com cuidado para evitar o piso rangente perto do corrimão. Quase consegui. Onde diabos você estava? Rick não estava dormindo. Ele se levantou da cadeira, cambaleando um pouco. Eu te disse 10 mil. Você está tentando me desrespeitar na minha própria casa? Mandei uma mensagem para minha mãe.
Ela sabia que eu chegaria atrasado. Não dou a mínima para o que você disse a ela. Quando digo 10, quero dizer 10 mesmo. Mantive a voz calma. Eu entendo. Isso não vai acontecer. De novo. Claro que não vai. Ele se aproximou. O cheiro de bourbon é insuportável. Você se acha melhor do que nós, não é? Com seu emprego chique e sua atitude nova-iorquina. Acho que estou cansado. O memorial é amanhã cedo. Não se afaste de mim. Sua mão disparou, agarrando meu pulso. Estou falando com você. Me solta. Ou o quê? Você vai fugir de novo. Deixar sua mãe se perguntando o que ela fez de errado. Seu aperto aumentou. Ela chorou por meses depois que você foi embora. Meses. E onde você estava? Construindo uma carreira. Algo que você talvez não entenda. O tapa veio rápido, forte, na minha bochecha esquerda. Não foi um soco. Ele estava bêbado demais para ser preciso, mas o suficiente para virar minha cabeça para o lado. Rick. A voz da minha mãe do topo da escada. Ela estava acordada, ouvindo, esperando. Volte para a cama, Lídia. Ele rosnou. Ela hesitou. Então ouvi a porta do quarto dela fechar. Claro. Rick soltou meu pulso, a satisfação se espalhando por seu rosto corado. Você não é nada especial, garota. Apenas mais uma pirralha ingrata que abandonou a família. Esta não é mais sua casa. Toquei minha bochecha, já sentindo-a inchar. Você tem razão. Não é. Ele piscou, surpreso com a minha concordância. Ficarei em um hotel amanhã, continuei após o memorial. Ótimo. E não volte rastejando quando precisar de alguma coisa. Passei por ele até o sofá-cama, peguei meu celular e abri a câmera. A iluminação estava perfeita, a marca da mão dele ainda visível no meu rosto. Tirei várias fotos, de ângulos diferentes. Então, abri meu aplicativo jurídico e comecei um novo relatório de incidente, com data e hora e detalhado. Rick havia se arrastado de volta para sua cadeira, já pegando outra cerveja da mini geladeira que instalara ao lado. Meu pai teria ficado horrorizado por ele ter construído estantes personalizadas naquele exato lugar. Mandei uma mensagem para minha assistente. Preciso que você entre em contato com a Morrison and Associates na segunda-feira, o mais cedo possível. Consulta inicial para disputa de propriedade com documentação de ambiente hostil. Então mandei uma mensagem para minha avó. Você tinha razão. Eu precisava ver com meus próprios olhos. A resposta dela veio imediatamente, apesar do horário tardio. O advogado do seu avô estará no memorial. Jonathan Morrison. Ele está esperando você. Sorri no escuro. Claro, ela já tinha combinado. A manhã chegou cedo demais. Vesti-me com cuidado. Terno preto, corretivo para o hematoma, o broche de West Point do meu pai na lapela. Mamãe estava na cozinha fingindo que tudo estava normal. Café? Ela ofereceu. Não, obrigada, Claire. Sobre ontem à noite. Devemos sair logo. Não quero me atrasar. Rick apareceu na porta, com uma aparência exausta. Que barulho é esse? Preparando-se para o memorial do pai, mamãe disse suavemente. Certo, a festa do velho morto. Ele pegou o suco de laranja da geladeira e adicionou um pouco de vodka. Não conte comigo. Vai começar o futebol. O rosto da mamãe se desfez ligeiramente. Mas, Rick, você disse que eu disse que pensaria sobre isso. Eu pensei nisso. Não vou. Observei minha mãe se encolher, ficando menor a cada palavra. Esta era a vida dela agora, a escolha dela. Devíamos ir. Mãe. O caminho até a funerária foi silencioso. Estacionei, mas minha mãe não se mexeu. Ele não costuma ser assim, disse ela finalmente. Com que frequência ele bate em você? Ele não bate. Ela parou. Ele está sob muito estresse. O trabalho tem andado lento. E as contas da casa que você tem, da casa que o papai deixou para você. Seu rosto empalideceu. É complicado. Na verdade, não é.
Abri os registros de propriedade no meu celular. Você sabia que a casa foi transferida para a propriedade conjunta com o Rick no ano passado? Eu me casei. Fazia sentido. Você leu o que assinou? O Rick cuidou de tudo isso. Claro que sim. Ele também cuidou da venda das ferramentas do papai, da coleção de moedas dele, das joias da minha avó que deveriam vir para mim? Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Como você... Eu presto atenção, mãe, mesmo de Nova York. Você não... Entendo. Estar sozinha é que eu entendo perfeitamente. Você trocou tudo o que o papai construiu pela promessa de não jantar sozinha. Eu suavizei um pouco. Mas, mãe, você não está sozinha. Você nunca esteve. Você tem família, amigos. Você teve escolhas. Fácil para você dizer. Você foi embora? Eu fui embora porque não havia nada aqui para mim. Porque você deixou claro que o conforto do Rick importava mais do que a presença da sua filha. Ficamos sentados em silêncio. Através do para-brisa, observei outras famílias chegando para o memorial. Famílias normais, famílias funcionais, famílias onde os pais não batiam nas filhas que voltavam para casa. Eu deveria te contar, eu disse finalmente. Vou me encontrar com o advogado do vovô depois do funeral. Sua cabeça se levantou de repente. Por quê? Para discutir minhas opções em relação ao patrimônio do papai, especificamente a casa. Claire, não, por favor. É tudo o que temos. É tudo o que o Rick tem. Você teve uma filha. Você tinha uma casa de família cheia de memórias. Você tinha o legado do papai. Você escolheu o Rick. Você não pode. Na verdade, eu posso. Meu nome ainda está em vários documentos. Documentos que me dão mais direitos do que você pensa. Abri a porta do carro. Não vou fazer uma cena no memorial do vovô. Mas as coisas vão mudar. Ele nunca vai concordar. Ele não precisa concordar. Essa é a beleza da documentação legal. Saí e me inclinei para trás. Vai ou devo contar a todos que você não está se sentindo bem? Ela me seguiu até a funerária, silenciosa e abalada. Ótimo. Era hora de ela entender como era ter seu mundo mudado sem o seu consentimento. Jonathan Morrison me encontrou durante a recepção. Um homem distinto na casa dos 60 anos que conhecia meu avô há 40 anos. Claire, sua avó disse que você poderia precisar dos meus serviços. Entreguei meu telefone a ele, mostrando as fotos da noite passada e os documentos que eu havia coletado. Sua expressão escureceu enquanto ele rolava a tela. Quando você pode seguir em frente com isso? Perguntei. Segunda-feira de manhã, logo cedo. Embora, tecnicamente, ele tenha sorrido levemente. Poderíamos entrar com uma ordem de proteção de emergência hoje, dada a agressão. Não, quero que isso seja feito corretamente. Irrefutável. Entendido. Seu avô sempre disse que você era o inteligente da família. Ele devolveu meu telefone. Vou pedir para minha assistente lhe enviar um link seguro para o restante dos documentos. Enquanto conversávamos, avistei minha mãe do outro lado da sala, agarrando a bolsa como um salva-vidas. Ela sabia. Podia ver as engrenagens girando, os planos cuidadosos se concretizando. Rick achou que tinha vencido me mandando embora. Ele estava prestes a descobrir por que aquele foi seu maior erro. Depois do memorial, levei minha mãe para casa em silêncio. A caminhonete de Rick tinha ido para seu refúgio habitual nas tardes de sábado, o salão VFW, onde ele bebia e reclamava dos imigrantes que roubavam empregos americanos, apesar de nunca ter servido um dia na vida. Segui minha mãe para dentro, indo direto para o que costumava ser meu quarto, e comecei a afastar as caixas das paredes. O que você está fazendo? Mamãe estava parada na porta, procurando por algo. Encontrei a caixa com o rótulo Tralhas da Claire e a abri. Vazia, claro. Onde estão minhas coisas? Que coisas? Meu portfólio de arte, a câmera que meu avô me deu, meu anuários escolares. Mamãe mexia na aliança de casamento. Rick fez uma venda de garagem na primavera passada. Precisávamos do dinheiro para o conserto da caminhonete dele.
Mantive a voz firme. Ele vendeu meus pertences. Estavam ali, acumulando poeira. Eram meus, fiquei ali, tirando a poeira das calças. Ele vendeu as medalhas do pai também? O silêncio dela foi resposta suficiente. Passei por ela em direção ao antigo escritório do meu pai. O escritório do Rick agora. As prateleiras embutidas que meu pai havia feito à mão haviam sumido, substituídas por painéis de aglomerado baratos do Walmart. Os diplomas do Rick estavam pendurados onde antes ficavam as fotos de serviço do meu pai. Diploma de associado em administração de empresas de uma faculdade online. Certificação de operador de empilhadeira. Nada de errado com trabalho honesto. Mas Rick usava esses papéis como medalhas de combate que nunca havia conquistado. A mesa do meu avô que meu pai havia restaurado, estava marcada com marcas de bebida e queimaduras de cigarro. Não toque em nada, avisou minha mãe. Ele não gosta de gente no espaço dele. O espaço dele? Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo. Os danos à mesa, os buracos nas paredes, onde antes ficavam as prateleiras do meu pai, as manchas de água no teto, por causa de qualquer reforma que o Rick tenha feito no encanamento do andar de cima. Pare com isso. O que você está fazendo? Documentando a deterioração da propriedade do meu pai. Não é mais do seu pai. É nossa, minha e do Rick. Abri a gaveta da mesa. Documentos financeiros enfiados descuidadamente lá dentro. Extratos de hipoteca mostrando pagamentos em atraso. Contas de cartão de crédito e cobranças. Um aviso do condado sobre impostos prediais não pagos. Mãe, você está 3 meses atrasada com a hipoteca. Ela empalideceu. Rick disse que estava cuidando disso. Com quanto dinheiro ele está trabalhando? Ele está entre empregos. A economia está crescendo para trabalhadores qualificados. Qual é a desculpa dele? Fotografei todos os documentos. Então encontrei a transferência de escritura do ano passado. A assinatura da minha mãe estava trêmula, provavelmente assinada depois de algumas taças de vinho. A do Rick era ousada, triunfante. Mas ali, no fino imprimir, era o que eu estava procurando, a seção que Rick claramente não tinha lido. Sujeito a alegações e reivindicações existentes, conforme registrado nos registros do condado, livro 447, página 281. Esse era meu acordo de coassinatura. Ainda válido, ainda vinculativo. Claire, por favor, o que quer que você esteja pensando? Estou pensando que papai ficaria horrorizado ao ver o que aconteceu com a casa dele. Estou pensando que você deixou um parasita te convencer de que a história da família pode ser vendida em vendas de garagem e o amor pode ser comprado com propriedade conjunta. Fechei a gaveta. Estou pensando que é hora de alguém lembrar Rick que esta casa tem uma história que ele não pode simplesmente apagar. A porta de uma caminhonete bateu lá fora. Rick chegou cedo em casa. Não diga nada, mamãe implorou. Por favor, termine o jantar e vá embora amanhã. Não vou ficar para o jantar. Tenho uma reserva de hotel. Rick já entrou cambaleando. 3 folhas ao vento. Bem, ainda estou aqui. Pensei que você já tinha voltado correndo para Nova York. Só juntando algumas coisas. Seus olhos injetados de sangue se estreitaram. Do meu escritório. Sai dali. Entrei no corredor. Claro, seu escritório, sua casa, suas regras. Com certeza. Ele passou por mim, verificando sua mesa. Você toca em qualquer coisa, só admirando as reformas. Escolha interessante, removendo os armários embutidos do papai. Aquelas coisas velhas. Cupins tiveram que ir. Ele sorriu. Como tudo o mais nesta casa que já passou do seu auge. Olhei para minha mãe. Ela desviou o olhar. Falando em passado do seu auge, eu disse em tom de conversa. Como está indo a procura de emprego? Seu rosto escureceu. Não é da sua conta. É quando você está vivendo da previdência social da minha mãe e da pensão do meu pai. Nosso dinheiro, o que é dela é meu. É assim que o casamento funciona. Ele se aproximou, ofegante.
Não que você saiba alguma coisa sobre isso. O que você tem agora? 35. Sem marido, sem filhos, apenas uma mulher de carreira solitária que morrerá sozinha com seu dinheiro. 34. E eu prefiro morrer sozinha do que viver com alguém que vende as medalhas do meu falecido pai por dinheiro para cerveja. A confissão pairou no ar. Mamãe engasgou. O rosto de Rick passou de vermelho para roxo. Aqueles eram meus para vender. Tudo nesta casa é meu. Sério? Tudo. Peguei meu celular. Perspectiva interessante para alguém que está desempregado há o quê? 18 meses. Eu trabalho. Quando e onde? Mostre-me um Payub do ano passado. Ele se lançou para a frente. Mamãe se colocou entre nós. Parem com isso, vocês dois. Tirem ela daqui, Rick rosnou. Tirem ela da minha casa antes que eu. Antes de você. O quê? Me bata de novo na frente de uma testemunha desta vez. A cabeça da mamãe se virou para mim novamente. Pergunte ao seu marido sobre a noite passada. Pergunte a ele por que eu precisei de corretivo para o memorial do vovô. As mãos de Rick se fecharam em punhos. Você está mentindo. Tenho fotos com carimbo de data e hora e uma queixa formal pronta para registrar. Olhei-o fixamente nos olhos. Toque-me de novo, por favor. Facilite o trabalho do meu advogado. Ele ficou lá, cambaleando levemente, calculando se sua raiva valia o risco. Finalmente, ele voltou pisando duro para sua poltrona reclinável. Saia, não volte. Ah, eu volto. Peguei minha bolsa. Com a documentação, você deveria ter lido com mais atenção. O que isso quer dizer? Pergunte à mãe sobre o acordo de coassinatura de 2009. Pergunte a ela sobre a cláusula de transferência condicional. Melhor ainda, pergunte a um advogado. Fui em direção à porta. Você tem cerca de 72 horas antes de precisar de um. Você não pode fazer nada. Esta é a minha casa. Virei-me uma última vez. Não, Rick. É a casa do meu pai. Você está apenas ocupando a. Mas não se preocupe. Isso está prestes a mudar. Deixei-os lá, Rick furioso, a mãe chorando, a casa que me construiu desmoronando ao redor deles lá fora. Sentei-me no meu carro alugado e fiz uma ligação. Morrison, aqui é Claire. Quero seguir em frente imediatamente. As acusações de agressão, tudo, a fraude, a transferência ilegal, a violação da propriedade condicional, tudo que poderia ficar caro e feio. Pensei nas medalhas do meu pai em alguma loja de penhores. As joias da minha avó foram vendidas pelas contas do bar do Rick. Minhas memórias de infância descartadas como lixo e espalhadas para os abutres de bazares. Posso pagar por coisas caras e feias. Liguei o motor. Eles ainda não viram nada. O quarto do hotel estava limpo, silencioso, meu. Espalhei os documentos sobre a cama, construindo meu caso peça por peça. Mamãe havia mandado 6 mensagens de texto, alternando entre súplicas e acusações. Apaguei todas. À meia-noite, eu tinha carregado tudo para o servidor seguro de Morrison. O contrato de compra original, os documentos de coassinatura, a cláusula de transferência condicional, as fotos da agressão de Rick, os registros financeiros mostrando sua drenagem sistemática dos bens da mamãe. Meu telefone tocou. Número desconhecido, DDD. Você se acha inteligente. A voz arrastada de Rick. Você acha que pode entrar aqui e pegar o que é meu. Acho que você deveria discutir isso com seu advogado. Eu não preciso de um advogado. Preciso que você entenda uma coisa. Sua voz caiu, ameaçadora. Esta casa é tudo o que temos. Você fica com ela. Sua mãe está na rua. Minha mãe tem opções familiares, escolhas. Mantive a voz calma. O que ela não tem é um marido que respeite a herança dela ou da filha. Herança? Você foi embora. Eu fui para a faculdade, para o exército, para uma carreira. Isso não é abandono. Isso é crescimento. Fiquei olhando para as luzes da minha cidade natal.
Mas você não entenderia isso. Chegue perto desta casa novamente. Estarei lá na segunda de manhã com o xerife, com documentos legais, com todo o direito de entrar na propriedade do meu pai. Sorri. Durma bem, Rick. Aproveite a poltrona reclinável. Faltam talvez 48 horas para ficar ali. Desliguei antes que ele pudesse responder. Então bloqueei o número dele, o número da minha mãe. Todos, exceto Morrison e minha avó. Hora de parar de jogar na defesa. Hora de lembrar a ambos que a garota quieta que havia partido para Nova York havia aprendido mais do que apenas contabilidade. Ela havia aprendido que às vezes a melhor vingança não é dramática ou violenta. Às vezes é apenas a papelada devidamente arquivada. A manhã de domingo chegou com uma clara cabeça e um plano. Eu tinha transformado meu quarto de hotel em uma sala de guerra, laptop aberto, documentos organizados cronologicamente, precedentes legais marcados. Minha assistente em Nova York tinha trabalhado horas extras, reunindo todos os registros que podíamos encontrar. As descobertas continuavam se acumulando. Rick tinha feito um empréstimo com garantia imobiliária 2 anos atrás, falsificando a assinatura da minha mãe. Ele tinha vendido os direitos minerais da propriedade que não lhe pertenciam. Ele até tentou usar a casa como garantia para um empreendimento comercial fracassado, um bar que fechou em 6 meses. Mas a prova cabal estava nos documentos originais de 2009. Quando eu coassinei a hipoteca depois que meu pai morreu, ajudando minha mãe a manter a casa, incluímos uma cláusula na qual eu insisti aos 19 anos. Recém-saído da minha primeira aula de direito contratual, a cláusula do serviço militar. Se eu estivesse destacado ou em serviço ativo, meu interesse na propriedade não poderia ser alterado sem consentimento por escrito. Eu tinha servido 4 anos, nunca dei consentimento, nem sabia que minha mãe tinha tentado transferir a escritura até este fim de semana. Meu telefone vibrou. Jonathan Morrison. Claire, revisei tudo. Você tem fundamento para uma liminar imediata, a transferência ilegal, as assinaturas falsificadas, a exploração financeira da sua mãe. Rick, pode resultar em acusações criminais. Quando podemos nos mudar? Posso dar entrada amanhã cedo, mas Claire, você está preparada para o que isso significa? Sua mãe vai ficar no meio do caminho. Pensei nela fechando a porta do quarto enquanto Rick me batia. Ela escolheu o lado dela. Justo. Mais uma coisa. Peguei as finanças do Rick. Ele deve mais de 40 mil em dívidas de jogo. Aquele empréstimo com garantia hipotecária, a maior parte, foi para cobrir os juros do cassino. Claro que foi. Mais um motivo para agir rápido antes que ele gaste mais alguma coisa. Após a ligação, abri meu laptop e comecei a digitar. Não eram documentos legais. Aqueles eram de domínio do Morrison. Isso era diferente. Um e-mail para familiares específicos, aqueles que importavam, os irmãos da minha avó, os amigos do exército do meu pai, os vizinhos que me viram crescer. Assunto: a verdade sobre Rick Carlton. Eu expus tudo de forma simples, factualmente. O assalto, o roubo de relíquias de família, o abuso financeiro, a degradação do legado do meu pai. Anexei fotos, o hematoma no meu rosto, os armários embutidos destruídos, os anúncios de venda de garagem das medalhas do meu pai que eu tinha encontrado trocadas online. Enviar. Em 1 hora, meu telefone explodiu. O melhor amigo do meu pai, Tom, ainda morava a 2 ruas de distância. Claire, querida, por que você não disse algo antes? Não tínhamos ideia. Mamãe era boa em guardar segredos. Seu pai estaria se revirando no túmulo. Você precisa de reforços quando for para lá. Vou chamar o xerife, mas obrigada. À tarde, a notícia se espalhou. A irmã da minha mãe ligou da Flórida. Horrorizado, o antigo líder de esquadrão do meu pai prometeu fazer algumas ligações, ver se as medalhas poderiam ser rastreadas. A rede de pessoas que amavam meu pai, que havia sido afastada pelo comportamento territorial de Rick,
de repente se reativou. Naquela noite, eu estava sentada no meu quarto de hotel finalizando estratégias com Morrison quando alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico. Senhora Patterson, nossa antiga vizinha. Claire. Querida, ela segurava um prato de biscoitos. Assim como quando eu era criança, ouvi dizer que você estava na cidade. Convidei-a para entrar. Ela sentou-se na beira da cama, olhando para a minha fortaleza de documentos. Eu deveria ter dito alguma coisa, começou ela. Quando vi Rick vendendo as ferramentas do seu pai, as porcelanas da sua avó, mas sua mãe me implorou para não interferir. Não era sua responsabilidade. Talvez não, mas tenho algo que pode ajudar. Ela tirou um envelope da bolsa. Fotos de vendas de garagem. Achei que alguém deveria documentar o que estava sendo perdido. Abri o envelope. Lá estavam elas. O coração roxo do papai em uma mesa dobrável marcado como $50. Sua caixa de ferramentas, feita à mão pelo meu avô, na entrada da garagem. Minhas pinturas de infância empilhadas como lixo. Ele disse aos compradores que eram de leilões de unidades de armazenamento. A senhora Patterson continuou. Disse que os donos originais tinham abandonado tudo. Eu sabia melhor. Mas obrigado por isso. Coloquei cuidadosamente as fotos junto com minhas evidências. Isso ajuda mais do que você imagina. Ela se levantou para sair, mas então parou. Sua mãe veio aqui ontem à noite depois que você saiu. Ela estava chateada. Imagino que sim. Ela perguntou se eu achava que ela tinha cometido um erro ao se casar com Rick. O que você disse a ela? A expressão da senhora Patterson endureceu. Eu disse a ela que o erro foi deixá-lo apagar sua primeira família pelo conforto de não ficar sozinha. Eu disse a ela que Claire Matt não criou uma filha que deixaria alguém roubar seu legado sem lutar. Depois que ela foi embora, sentei-me no crepúsculo, cercado por evidências da destruição sistemática de Rick. Amanhã começaria o desmantelamento legal do seu reino de papel. Mas hoje à noite, eu tinha mais uma tarefa. Abri um novo documento e comecei a digitar. Plano de Recuperação e Restauração de Propriedade, 1847, Maple Street. Fase 1. Liminar legal para congelar todas as transferências de propriedade. Fase 2. Queixa-crime por fraude e falsificação. Fase 3. Restauração da propriedade original com disposições de proteção. Fase 4. Restauração completa da propriedade de acordo com as especificações de David Matt. No final, adicionei uma nota. Orçamento. O que for preciso. Prazo imediato. Meu telefone tocou. Número desconhecido novamente. Desta vez eu respondi. Você colocou a cidade inteira contra nós. A voz da mãe estava estridente de pânico. As pessoas estão ligando e mandando mensagens. Como você pôde? Eu disse a verdade. Se isso fez as pessoas se voltarem contra você, o que isso significa? Rick está furioso. Ele está falando em processar você por difamação. Diga a ele para entrar na fila. Primeiro vou processá-lo por fraude. Claire, por favor. Nós podemos resolver isso. Venha jantar. Conversaremos como adultos. Como conversamos na sexta-feira à noite, quando ele me bateu e você fingiu não ver. Silêncio. Então ele ficou bêbado. Ele não quis dizer isso. Ele falava sério. Assim como ele pretendia vender as medalhas do pai. Assim como ele pretendia falsificar sua assinatura em documentos de empréstimo. Deixei isso penetrar. Ah, você não sabia sobre a falsificação. Verifique o empréstimo com garantia imobiliária de 2022. Sua assinatura não se parece em nada com sua caligrafia real. Isso é impossível. Verifique você mesmo ou não. Morrison irá intimar os documentos de qualquer maneira. Por que você está fazendo isso? Porque alguém tem que fazer isso. Porque a memória do pai merece mais. Porque você merece algo melhor, mesmo que não consiga ver. Rick é meu marido. Rick é um parasita que viu uma viúva solitária com uma casa quitada e uma pensão. Ele não é marido. Ele é um oportunista que teve sorte. Ela desligou na minha cara.
Progresso, de certa forma. Pelo menos ela ficou brava em vez de dar desculpas. Passei o resto da noite ao telefone, com empreiteiros obtendo orçamentos para trabalhos de restauração. Os embutidos podem ser recriados a partir de fotos. Os pisos de madeira podem ser restaurados. A casa poderia ser salva. A família que morava ali era outra questão. Mas isso não era problema meu para resolver. Meu trabalho era simples. Recupere o que era meu, restaure o que foi destruído e garanta que Rick Carlton saiba exatamente o que aconteceu quando você tentou apagar o legado de uma família militar. Ele pensou que tinha vencido ao me expulsar. Amanhã, ele descobriria que simplesmente me deu espaço para ganhar velocidade. A manhã de segunda-feira chegou com o tipo de clareza nítida que prometia mudança. Encontrei Morrison em seu escritório às 7h30, vestido com meu terno mais elegante, o mesmo que usei em reuniões de aquisição hostil em Manhattan. Preparar? Ele perguntou, deslizando os documentos arquivados sobre sua mesa. Estou pronto desde os 19 anos, e vi minha mãe chorar por causa das contas enquanto o seguro de vida do meu pai ia para manter nossa casa. Morrison sorriu. Seu avô ficaria orgulhoso. Ele sempre dizia que você tinha coragem. Às 8h45, estávamos sentados no tribunal, esperando o juiz Harrison revisar nossa liminar de emergência. Morrison acelerou tudo, cobrando favores de 30 anos de prática. Senhorita Matt. O juiz Harrison olhou por cima dos óculos de leitura. Essas são alegações sérias: fraude, falsificação, abuso financeiro de idosos. Cada reivindicação é documentada. Meritíssimo. Morrison entregou nossa pasta de evidências. O réu liquidou sistematicamente os bens pertencentes ao espólio, falsificou assinaturas em documentos de empréstimo e agrediu fisicamente minha cliente quando ela tentou recuperar bens pessoais. O juiz folheou as fotos, meu rosto machucado, as assinaturas falsificadas, os extratos bancários mostrando os saques do cassino de Rick usando as contas da minha mãe. Liminar concedida. Todas as transferências de propriedade estão congeladas aguardando revisão completa. O Sr. Carlton está proibido de vender, remover ou destruir quaisquer itens da residência. Ele olhou para mim. Senhorita Matt, você tem acesso imediato à propriedade para proteger e documentar todos os bens restantes. Meritíssimo, acrescentou Morrison. Também estamos apresentando acusações criminais. O promotor público está esperando nossa documentação esta tarde. Observado. O departamento do xerife será notificado para fornecer escolta, se necessário. O juiz Harrison assinou a ordem. Boa sorte, senhorita Matt. Em seguida, fomos até o escritório do xerife. O xerife Williams, que conhecia meu pai, leu a liminar cuidadosamente. Rick não vai aceitar isso bem, ele alertou. É por isso que precisamos de escolta, respondeu Morrison. Você terá, deputado Chen. Ele se conteve. O deputado Martinez irá acompanhá-lo. Agora, eu disse, antes que Rick tenha tempo de destruir qualquer outra coisa. A viagem até Maple Street foi diferente com uma viatura do xerife atrás de nós. Os vizinhos saíram para assistir. A senhora Patterson me deu um pequeno aceno do seu jardim. O caminhão de Rick estava na garagem. Perfeito. O deputado Martinez bateu. Ouvi uma confusão lá dentro e uma discussão abafada. Finalmente a mãe abriu a porta, com os olhos vermelhos e inchados. Senhora, Martinez mostrou seu distintivo. Temos uma ordem judicial exigindo acesso à propriedade. Rick apareceu atrás dela, com o rosto roxo de raiva. Saia da minha propriedade. Senhor, preciso que você se afaste. Martinez se colocou entre nós. A senhorita Matt tem direito legal de entrar. O que diabos ela faz? Morrison entregou a liminar a Rick. A página 3 detalha os ativos congelados. A página 5 lista as acusações criminais que estão sendo apresentadas. Você vai querer entrar em contato com um advogado. Passei por eles e entrei na casa. Martinez seguindo. Comecei na sala de estar fotografando tudo.
Rick nos seguiu cuspindo veneno. Você acha que é inteligente? Você acha que pode simplesmente levar tudo? Não vou tomar nada, respondi, abrindo o armário onde costumava ficar o baú militar do meu pai. Vazio. Estou documentando o que você já tomou. Esse lixo foi vendido há anos. Também ganhei um bom dinheiro. Martinez deu um passo à frente. Senhor, talvez seja melhor parar de falar. Qualquer coisa que você disser. Eu conheço meus direitos. Rick rosnou. Esta é minha casa, minha propriedade. Aquele baú era meu para vender. Na verdade, peguei meu telefone mostrando uma foto. Aquele baú pertencia ao sargento de primeira classe David Matt. O testamento dele deixou isso especificamente para mim. Você acabou de confessar ter roubado e vendido bens roubados. O rosto de Rick passou por vários tons de vermelho. Sua mãe concordou. Minha mãe não tinha coragem de concordar. Eu me movi sistematicamente pela casa, Martinez mantendo Rick afastado. No porão, encontrei caixas com o rótulo Quarto de Claire vazio. Na garagem, o painel perfurado onde papai organizava suas ferramentas estava vazio. Mas no escritório de Rick, trancado em um arquivo que ele achava seguro, encontrei recibos de casas de penhores, registros de remessas e um registro de cada herança de família que ele havia vendido. Ele manteve registros para fins fiscais, sem nunca imaginar que eles se tornariam evidências contra ele. Jackpot, murmurou Morrison, fotografando cada recibo. Essas são privadas. Rick avançou. Martinez o pegou. Senhor, preciso que se acalme, ou terei que contê-lo. Na minha própria casa. Esta casa, eu disse calmamente, está sujeita à revisão legal. Sua propriedade agora está em questão. Foi aí que Rick explodiu. Sua... Você abandonou esta família. Você deixou sua mãe sozinha. Eu dei um passo à frente. Eu cuidei dela. Você esvaziou as contas dela. Você vendeu as memórias dela. Você a isolou da família. Fiquei calmo, sabendo que a câmera corporal de Martinez estava gravando. Você não é um zelador. Você é um predador. Ele lutou contra o aperto de Martinez. Sair. Sair. Senhor, o senhor está preso por agressão. Martinez o algemou eficientemente enquanto Rick explodia em palavrões. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Mamãe ficou paralisada na porta, observando seu marido sendo levado embora. Claire, como você pôde? Como eu poderia não fazer isso? Retirei os documentos falsos do empréstimo. Você sabia que ele está assinando seu nome e tomando empréstimos com garantia da casa? Ela afundou em uma cadeira, a cadeira da minha avó, que de alguma forma havia sobrevivido ao expurgo de Rick. Não, a casa está 3 meses atrasada no pagamento da hipoteca. Os impostos sobre a propriedade estão atrasados. Para onde você acha que o dinheiro estava indo? Ele disse que estava investindo em nosso futuro. Em quais fichas de pôquer? Morrison deu um passo à frente. Senhora Carlton, você deve saber que, como vítima de fraude financeira, você tem opções. As acusações criminais contra seu marido não precisam incluir você se você cooperar. Ela olhou entre nós, perdida. Eu não entendo nada disso. Sentei-me em frente a ela. Rick vem roubando de você, de nós, da memória do pai. Ele fez empréstimos que você não autorizou, vendeu propriedades que não eram dele e colocou esta casa, a casa do pai, em risco de execução hipotecária. Mas ele me ama. Ele ama o que você teve. Há uma diferença. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. O que devo fazer agora? Primeiro, você contrata um advogado. Não o amigo do Rick do bar, um advogado de verdade. Segundo, você separa suas finanças imediatamente. Terceiro, hesitei e então peguei uma pasta. Assine isto. O que é? Documentação para restaurar a casa à sua estrutura de propriedade original, com proteções para evitar que isso aconteça novamente. Eu disse isso na frente dela. Ela lhe dá direitos de residência vitalícios,
mas impede que qualquer pessoa, incluindo futuros maridos, a utilize para empréstimos ou a venda sem aprovação judicial. Você está tomando minha casa. Estou salvando a casa do papai. Há uma diferença. Ela olhou fixamente para os papéis. E se eu não assinar, Morrison entrará com o processo completo. Acusações criminais e civis. A casa entra em execução hipotecária enquanto lutamos no tribunal. Você perde tudo de qualquer maneira, só que de forma mais pública. Você faria isso com sua própria mãe. Você fez isso consigo mesmo no dia em que deixou Rick vender o coração roxo do meu pai. Isso quebrou algo dentro dela. Ela desabou, soluçando. Não senti nenhuma simpatia. Ela ficou parada enquanto Rick desmantelava o legado da nossa família, pedaço por pedaço. Ela escolheu o conforto em vez da consciência. Para onde Rick irá? Prisão, inicialmente. Então, onde quer que os homens vão quando seus vales-refeição descobrem que eles são parasitas, eu fico de pé. Você tem 48 horas para decidir. Assine os papéis ou iremos a julgamento. Deixei-a lá chorando na cadeira da minha avó e fui para a garagem no canto coberta por uma lona. Encontrei a única coisa que Rick não tinha vendido: bancada de trabalho do papai. Pesado demais para ser movido facilmente, embutido demais para ser removido sem destruí-lo. Passei a mão sobre a madeira marcada, lembrando-me de meu pai me ensinando a usar um nível, a medir 2 vezes e cortar uma vez, para construir coisas que duram. Estou consertando, pai. Eu sussurrei tudo isso. Morrison apareceu na porta. Rick foi autuado. Agressão, fraude, falsificação, audiência de fiança amanhã. Bom, o que vem a seguir? Entramos com a ação civil. Exija a prestação de contas completa de todos os ativos vendidos. Congele todas as contas restantes. Ele fez uma pausa. Sua mãe. Ela vai assinar. Ela não tem escolha. É difícil o que você está fazendo, mas é necessário. Pensei no meu apartamento em Nova York. Minha vida simples lá. Eu sei o que todos vão dizer. Que eu sou a filha fria que destruiu o casamento da mãe. O vilão do drama da pequena cidade. E o que você vai dizer? Olhei ao redor da garagem vazia, antes cheia de ferramentas, sonhos e amor de pai. O fato de eu ser a filha que chegou em casa na terça-feira de manhã provocou o contra-ataque de Rick. Eu estava revisando propostas de empreiteiros no meu quarto de hotel quando Morrison ligou. Ele contratou Bradley Simmons. Morrison disse: advogado local conhecido por táticas agressivas. Alguma coisa boa? Bom o suficiente para ser irritante. Ele já ligou 3 vezes esta manhã, exigindo que retiremos todas as acusações. Diz que você está conduzindo uma campanha vingativa contra um padrasto amoroso. Eu ri. Ele adorou vender as medalhas do meu falecido pai. Sobre isso, Tom Rodrigues chamou o amigo do exército do seu pai. Ele rastreou o coração roxo até uma loja de penhores em Columbus. Comprei de volta. Ele está vindo hoje para devolvê-lo. Minha garganta apertou. Quanto ele pagou? Ele não vai dizer. Acabei de dizer que algumas coisas não são sobre dinheiro. Ao meio-dia, Rick estava em liberdade sob fiança. Sua primeira parada foi o local de trabalho da mãe, a escola primária, onde ela foi secretária por 15 anos. Fiquei sabendo disso pela diretora, Sra. Davis, que me ligou diretamente. Claire, estou preocupado. Rick apareceu durante o almoço fazendo uma cena, gritando sobre filhas ingratas e bens roubados. Precisei que a segurança o acompanhasse para fora. Sinto muito que você tenha se envolvido nisso. Não peça desculpas. Sua mãe precisa de ajuda, quer ela admita ou não. Eu a vi desaparecer nos últimos 3 anos. Rick não é bom para ela. Ela foi embora com ele? Não, ela ainda está aqui, escondida no meu escritório. Ela me pediu para ligar para você. Encontrei minha mãe na sala do diretor parecendo menor do que nunca. Seus colegas de trabalho testemunharam o colapso de Rick. Vi o homem por trás do charme. A máscara finalmente foi retirada. Ele nunca fez isso antes, ela disse calmamente.
Me envergonhou no trabalho. Ele está desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. O advogado dele diz que você está mentindo, que as assinaturas não sejam falsificadas, que você abandonou qualquer reivindicação sobre a casa quando foi para a faculdade. O advogado dele está errado. Sentei-me ao lado dela. Mãe, preciso que você olhe para isso. Espalhei os documentos do empréstimo. Coloque a assinatura genuína dela ao lado das falsificadas. Até ela conseguia ver a diferença. Eu não assinei isso. Ela sussurrou. Eu sei. Ele me disse que precisávamos do dinheiro para reparos e contas médicas. Dei a ele meu PIN e pedi para ele cuidar disso. Ela estudou os registros de retirada. O US$ 40.000. Para onde foi? Golden Nugget Casino, Riverside Racetrack, vários sites de apostas esportivas. Mostrei a ela o relatório de crédito de Rick que Morrison havia intimado. Ele deve dinheiro a algumas pessoas muito hostis. Oh, Deus! Ela cobriu a boca. Ele disse que parou de jogar. Quando ele começou, antes de nos conhecermos, sua primeira esposa o deixou por causa disso. Mas ele jurou que estava farto e que eu o salvei. Ela riu amargamente. Acho que eu era apenas uma nova linha de crédito. Assine os papéis, mãe. Proteja o que sobrou. Ela estava pegando a caneta quando a porta se abriu de repente. Rick ficou ali, com os olhos arregalados, bebendo bourbon às 14 horas. Não assine nada. Ele apontou para mim. Ela está tentando roubar tudo o que construímos. Você não construiu nada. Fiquei de pé, colocando-me entre eles. Você demoliu. Você vendeu. Você roubou. Eu mantive aquela casa. Eu melhorei. Você destruiu o trabalho manual do papai e o substituiu por aglomerado de partículas. Você transformou uma casa de família em uma casa decadente. A senhora Davis apareceu com segurança. Sr. Carlton, o senhor precisa sair agora. Estou falando com minha esposa. Sua esposa é minha funcionária, e esta é minha escola. Vá embora, ou eu chamo a polícia. O rosto de Rick se contorceu. Isso é tudo culpa sua. Ele rosnou para mim. Você colocou todos contra mim. Bem, tenho uma novidade para você, princesa. Seu pai não é o santo que você pensa que ele era. O que isso quer dizer? Pergunte à sua mãe sobre 2008. Pergunte a ela por que ele foi destacado com tanta frequência. Ele sorriu. Melhor ainda, pergunte a ela sobre a sargento Katie Williams. A mãe ficou branca. Rick, não faça isso. Ah, agora você quer proteger a memória dele? Onde estava aquela proteção quando sua filha estava destruindo nossa vida? A segurança entrou em ação, mas eu levantei a mão. Não, deixe-o falar. E quanto a Katie Williams? Seu precioso pai tinha um olhar vago. Por que você acha que seus pais estavam em terapia antes de ele morrer? Por que você acha? Cale-se. Mamãe ficou tremendo. Apenas fique quieto. David cometeu erros. Sim, nós trabalhamos com eles. Ele voltou para casa. Ele escolheu sua família. É isso que homens de verdade fazem. Eles enfrentam seus fracassos e os corrigem. Ela olhou Rick diretamente nos olhos. Você simplesmente culpa todo mundo. O sorriso irônico de Rick desapareceu. Lídia, saia. Não volte para casa. Não me ligue. Terminamos. Você não quis dizer isso. Ela pegou os papéis da minha mão e assinou com traços fortes e raivosos. Pronto. Pronto. A casa é da Claire. Você não ganha nada. Isso não é legal. Eu tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse o deputado Martinez da porta. Afinal, a senhora Davis chamou a polícia. Violar uma ordem de restrição. Senhor Carlton, sua fiança declarou especificamente que não houve contato com a senhora Carlton em seu local de trabalho. Eu não sabia sobre a ordem de restrição. A mãe mesma havia registrado o caso. Aparentemente, foi a primeira coisa inteligente que ela fez em anos. Enquanto levavam Rick, embora novamente, ele gritou por cima do ombro. Isso não acabou.
Vou queimar aquela casa antes de deixar você tomá-la. Martinez fez uma pausa. Senhor, o senhor acabou de ameaçar incendiar alguém na frente de testemunhas? Nem mesmo Rick estava bêbado o suficiente para repetir. Eles o arrastaram para longe e suas ameaças ecoaram pelo corredor. Mamãe afundou novamente na cadeira. É verdade sobre o papai? Escolhi minhas palavras com cuidado. Importa? Ele se foi há 11 anos. Você passou 3 desses anos deixando o Rick destruir a memória dele. Sejam quais forem os erros que o papai cometeu, ele não merecia. Eu estava tão sozinha. Ela começou a chorar novamente. Você saiu e a casa ficou tão quieta e Rick pareceu tão gentil no começo. Os vigaristas sempre fazem isso. O que acontece agora? Agora você pede o divórcio. Você recebe aconselhamento. Você se lembra de quem você era antes de Rick convencê-la de que você não era nada sem um homem. Eu juntei os papéis assinados e você me deixou consertar o que ele quebrou. Onde vou morar? Na casa. Leia os jornais. Você tem residência vitalícia. Eu não sou o Rick. Eu não jogo a família na rua. Parei na porta. Mas, mãe, da próxima vez que você deixar um homem bater na sua filha, você estará sozinha. Naquela noite, Tom Rodrigues chegou com uma pequena caixa de madeira. Lá dentro, forrado de veludo, estava o coração roxo do papai. O dono da loja de penhores lembrou-se disso. Tom disse que se sentiu mal por comprá-lo quando soube da história. Só me cobrou o que ele pagou ao Rick. Quanto? 50 ares. Rick vendeu o coração roxo do seu pai por 50 ares. Segurei a medalha, lembrando-me de meu pai me mostrando-a quando eu era jovem, explicando como ele a ganhou, por que ele serviu, toda aquela honra, todo aquele sacrifício reduzido a dinheiro para beber. Obrigado por trazê-lo para casa. Seu pai salvou minha vida em Fallujah. Era o mínimo que eu podia fazer. Tom me estudou. Você se parece com ele, sabia? Mesma determinação, mesmo aço. Ele nunca desistiu de uma luta que importava. Você também não. Aparentemente, ele sorriu. Rick não tem ideia do que começou. Ele faz isso? Ele está prestes a aprender. Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel. O coração roxo do papai na mesa ao lado do meu laptop. Eu venci a primeira batalha assinada. Rick na prisão, casa protegida. Mas a guerra não acabou. Rick pagaria fiança novamente, encontraria novos advogados e continuaria lutando. Mas eu também. Abri um novo e-mail para minha equipe em Nova York, prorrogando minha licença. A situação familiar requer atenção adicional. Trabalharemos remotamente conforme necessário. Meu assistente respondeu imediatamente. O que você precisar, Claire? Nós cuidamos de você. Eu sorri. Rick pensou que estava lutando contra uma mulher com problemas paternos. Ele não tinha ideia de que eu comandava recursos que ele nem imaginava, conexões que ele nunca teria, e uma vontade forjada na disciplina militar e na guerra corporativa. Ele havia roubado da família errada, e eu estava apenas começando. Na quarta-feira de manhã, Morrison ligou com notícias. O banco aprovou o congelamento. Eles também concordaram em reverter o empréstimo fraudulento enquanto a investigação estiver pendente. Sua documentação era a prova de balas. E Rick foi libertado sob fiança novamente, mas com condições rigorosas: monitor GPS, sem álcool, definitivamente sem contato com você ou sua mãe. Seus bens, o pouco que ele tem, também estão congelados. Fiquei na entrada da garagem do número 1247 da Maple Street. Os caminhões dos empreiteiros estavam alinhados atrás de mim. O chaveiro tinha acabado de instalar novas fechaduras, um novo sistema de segurança e todos os pontos de acesso estavam protegidos. Por onde você quer começar? Perguntou James, o empreiteiro principal. O avô dele serviu com o pai. A sala de estar. Quero que esses itens embutidos sejam recriados exatamente como eram. Ele estudou as fotos antigas que eu havia colecionado. Belo trabalho.
Seu pai fez isso sozinho. Cada corte, cada junta, Rick arrancou, atacando cupins. Cupins? James bufou. Verifiquei durante o passo a passo. Nenhum dano causado por cupins em lugar algum. Apenas marcas de pé de cabra. Fomos de cômodo em cômodo. Os pisos de madeira precisavam de um acabamento completo. A negligência de Rick deixou manchas de água e arranhões por toda parte. Os armários da cozinha que meu pai havia reformado mal estavam aguentando. Ferragens faltando, portas tortas. 3 semanas. James estimou que talvez 4 para fazer direito. Faça direito. Esta casa merece. Meu telefone vibrou. Bradley Simmons, advogado de Rick. Senhorita Matt, estou ligando para discutir um acordo. Estou ouvindo. Meu cliente está disposto a desocupar todas as reivindicações sobre a propriedade em troca de os $50.000 e retirar as acusações. Eu ri. Seu cliente roubou mais do que isso somente em ativos vendidos. Contra a oferta. Ele anula todas as reivindicações em troca de eu não prosseguir com acusações criminais adicionais pelas ameaças que ele fez ontem. Essas supostas ameaças foram gravadas pelas câmeras de segurança da escola e testemunhadas por 6 pessoas, incluindo um policial. Gostaria que eu lhe enviasse a filmagem? Silêncio. Então consultarei meu cliente. Mamãe chegou enquanto eu estava orientando a remoção dos móveis. Ela parecia perdida ao ver a casa transformada em uma zona de construção. Eu arrumei algumas coisas, ela disse baixinho, segurando uma mala. Pensei em ficar com minha irmã por um tempo. Você não precisa ir embora. O quarto principal não será tocado por mais uma semana. Não posso ficar aqui agora. Muitas lembranças, boas e ruins. Eu entendi, sem pressa. A casa estará aqui quando você estiver pronto. Ela parou em frente ao carro. Claire, o que Rick disse ontem sobre seu pai, eu não preciso saber. Mas, mãe, o que quer que tenha acontecido entre você e o pai, você resolveu. Vocês ficaram juntos. Você construiu uma vida. Fiz um gesto em direção à casa. É isso que importa. O que ele nos deixou. O que preservamos. Ela assentiu. E as lágrimas ameaçavam cair novamente. Sinto muito por tudo. Eu sei. Depois que ela saiu, fui para o porão. Rick o usava para guardar caixas de lixo, eletrodomésticos quebrados e caixas de garrafas de cerveja vazias. Mas no canto, atrás de um sofá mofado, encontrei algo que ele não tinha percebido. As ferramentas de trabalho do meu pai não foram todas vendidas. Alguns estavam caídos atrás do banco, presos em uma fenda. Seu martelo favorito, um nível com suas iniciais gravadas no cabo, um cinto de ferramentas de couro, rachado pelo tempo, mas inteiro. Sentei-me nos degraus do porão segurando aquele martelo e finalmente me deixei chorar pelo que foi perdido, pelo que foi salvo, pelo que nunca poderia ser recuperado. Meu telefone tocou. Tom Rodrigues novamente. Claire, talvez você queira ver as notícias. Canal 6. Eu abri o stream. Rick em pé do lado de fora do tribunal conversando com repórteres, já violando as condições de sua fiança ao beber. O repórter pareceu não notar o frasco em seu bolso. Mas eu fiz. Isto é uma vingança, ele disse arrastando as palavras. Uma filha amarga tentando destruir a felicidade de sua mãe. Dei a essa mulher os melhores anos da minha vida. E é assim que a família dela me retribui. O repórter perguntou sobre as acusações de fraude. Mentiras, tudo mentira. Eu nunca falsifiquei nada. Lídia me deu permissão para tudo. Nós nos casamos. O que era dela era meu. Comecei a registrar mais evidências. Rick não conseguiu se conter. A maldição do narcisista. E outra coisa, Rick continuou, aquecendo seu público. Aquela casa estava caindo aos pedaços quando me mudei. Eu a consertei. Novo escritório, nova garagem, livrei-me de toda aquela tralha velha que entulhava o lugar. Por lixo você quer dizer heranças de família? O repórter pressionou. Um monte de lixo militar e desenhos infantis.
Quem guarda essas coisas que eu criei espaço para a vida real? Não um santuário para um homem morto. Salvei a gravação e a encaminhei para Morrison. Mais documentação de roubo admitido e destruição de propriedade. Além disso, intoxicação pública durante o período de fiança. Morrison respondeu imediatamente. O advogado dele deve estar tendo um ataque cardíaco. Isso viola todas as condições de fiança. À noite, Rick estava novamente sob custódia. Desta vez, o juiz revogou totalmente a fiança. Rick aguardaria julgamento em uma cela onde não poderia intimidar testemunhas nem destruir provas. Comemorei arrancando a cortina do chuveiro com a bandeira confederada do banheiro e queimando-a na fogueira do quintal. Os vizinhos observavam de suas janelas, entendendo o simbolismo. A marca de Rick na casa estava sendo apagada aos poucos. Naquela noite, dormi na casa pela primeira vez em 11 anos. Em um colchão de ar no meu antigo quarto, cercado por equipamentos de construção e pelo cheiro de serragem. Parecia mais um lar do que quando meu pai morreu. Meu telefone ficou cheio de e-mails, perguntas de trabalho de Nova York, facilmente resolvidas remotamente, mas também mensagens de familiares, de amigos do exército do meu pai, de pessoas de quem eu não tinha notícias há anos. A notícia se espalhou para além da nossa pequena cidade. Rick havia despertado algo que ele não entendia. Famílias de militares protegem os seus. Uma mensagem de um número desconhecido. Esta é Katie Williams. Ouvi falar do que você está fazendo. Seu pai ficaria orgulhoso. Se você precisar de testemunhas de caráter para o julgamento, estou disponível. Então, a grande revelação de Rick sobre o olhar errante do pai chegou até ela e, em vez de se esconder, ela estava oferecendo apoio. Isso exigiu coragem. Eu respondi: obrigado. Vou manter isso em mente. Outro texto. Essa da mamãe. Vi as notícias. Rick parecia patético. Talvez eu também tenha sido patético, acreditando nele todo esse tempo. Seu pai nunca pareceu patético, mesmo nos piores momentos. Eu tinha esquecido o que é força de verdade até ver você enfrentar o Rick. Obrigado por me lembrar. Eu não respondi. Ainda não estava pronto para essa conversa. Em vez disso, andei pela casa com um bloco de notas, planejando a restauração. Os armários embutidos da sala de estar espelhariam o design original do pai, mas com toques modernos, tomadas ocultas e iluminação LED. Os pisos brilhariam novamente. A cozinha honraria seu artesanato e, ao mesmo tempo, seria atualizada para maior eficiência. Esta casa seria melhor do que antes. Não é um santuário, mas um testemunho vivo do que um homem construiu e do que sua filha se recusou a deixar outro homem destruir. Rick achou que tinha vencido quando me expulsou aos 18 anos, recém-formado e ansioso para escapar. Ele achava que distância significava derrota. Silêncio significava rendição. Ele estava errado. Passei 11 anos me tornando alguém que ele nunca imaginou ser educado, conectado, financeiramente seguro e absolutamente implacável ao proteger o que importava. Amanhã, o verdadeiro trabalho começaria. Os empreiteiros removeriam os danos e restaurariam a estrutura da casa. O sistema legal eliminaria as falsas alegações de Rick, restauraria a justiça e eu assistiria a tudo acontecer da oficina do meu pai, usando suas ferramentas recuperadas para ajudar a reconstruir o que Rick havia destruído, pedaço por pedaço, tábua por tábua, até que todos os vestígios de Rick Carlton desaparecessem e a casa estivesse orgulhosa novamente, assim como seu dono. A manhã de quinta-feira trouxe o caos. Acordei com batidas na porta às 6 horas. Através do novo monitor do sistema de segurança, vi o irmão de Rick, Dale, e dois outros homens que não reconheci. "Abra!" gritou Dale. "Vamos pegar as coisas do Rick." Liguei para o 911, então Morrison ficou lá dentro, gravando tudo pela janela. "Isso é arrombamento e invasão!" gritei através da porta. "Rick não tem nenhuma reivindicação legal sobre esta propriedade. As ferramentas dele estão naquela garagem. As roupas dele estão naquela casa."
Dale chutou a porta. Você não pode roubar os pertences de um homem. Verifique os documentos do tribunal. Todos os itens pessoais serão devolvidos por meios legais. Os dois homens com Dale começaram a circular pela casa, testando as janelas. Eu os rastreei pelos monitores de segurança, narrando para a gravação. Dois homens não identificados tentando entrada não autorizada. A janela do lado leste agora está sendo movida para a porta dos fundos. A polícia chegou em poucos minutos. Dale tentou explicar que eles estavam apenas recolhendo as coisas de Rick. Os policiais não acreditaram. Senhora, o policial Reynolds se dirigiu a mim. Esses homens têm permissão para estar em sua propriedade? De jeito nenhum. Há uma ordem judicial congelando todos os bens dentro desta casa, aguardando revisão legal. Dale explodiu. Aquela é a casa do meu irmão. Ele construiu aquela garagem. Ele, senhor, deu um passo para trás. A mão de Reynolds foi até seu taser. Você tem alguma prova de propriedade? Peça a ela uma prova de que ela abandonou este lugar. Eu levantei a escritura. Propriedade transferida de volta para meu nome há 3 dias. Assinado, autenticado e arquivado no condado. Eles prenderam Dale por invasão de propriedade e tentativa de arrombamento e invasão. Os outros 2 homens se dispersaram antes que pudessem ser identificados. Adicionei mais câmeras à minha lista de atualizações de segurança. Morrison ligou 1 hora depois. Rick está realmente desesperado agora. A prisão de seu irmão acabou de virar notícia local. Bom, deixe que todos vejam o que acontece quando você tenta me intimidar. Bradley Simmons quer outra reunião. Diz que Rick está pronto para negociar da prisão. Aparentemente, a realidade está se impondo. Ele está sendo acusado de fraude grave de tempo, falsificação, agressão e violação de fiança. Simmons está pressionando por um acordo. Marquei a reunião, mas não vou desistir. Os empreiteiros chegaram às 8 e o trabalho foi retomado. James me puxou de lado por volta do meio-dia. Encontrei algo interessante. Ele me levou até a parede do porão que eles tinham aberto. Seu pai construiu um compartimento escondido aqui. Olhar. Atrás da parede de gesso havia uma caixa de metal. Lá dentro, embrulhado em plástico, estavam seus registros de serviço, elogios, fotos de sua missão e uma carta endereçada a mim. Minhas mãos tremiam quando o abri. Claire Bear, se você está lendo isso, algo aconteceu comigo. Estou escrevendo isso antes da minha última implantação. Há coisas que preciso que você saiba. Primeiro, estou orgulhoso de você. Sempre fui. Você é mais forte do que imagina e mais inteligente do que acredita. Segundo, a casa. Eu configurei proteções. Seu nome está em documentos que sua mãe não conhece. Se alguma coisa acontecer comigo, não deixe ninguém tirar esta casa dela ou de você. É mais do que madeira e pregos. É a nossa história. Terceiro, as pessoas dirão que eu não era perfeito. Eles estão certos. Cometi erros, magoei pessoas que amava, mas nunca deixei de amar esta família. Nunca parei de lutar para consertar as coisas. Cuide da sua mãe. Ela é mais forte do que parece, mas ela precisa ser lembrada às vezes. Seja forte, soldado. Com amor, pai. Sentei-me nos degraus do porão e li o livro 3 vezes. De alguma forma, ele sabia que tinha que proteger a casa, nos proteger. Mesmo depois do túmulo, ele continuou lutando nossas batalhas. Você está bem? James perguntou gentilmente. Sim, só sim. Dobrei a carta cuidadosamente. Meu pai realmente pensou em tudo. Bom homem. É uma pena o que aconteceu com este lugar depois. Ele gesticulou em direção ao compartimento. Quer que eu feche de novo? Não, emoldure. Coloque uma porta. Transforme em um espaço de armazenamento adequado. Mas marque de alguma forma que era dele. A reunião com Simmons aconteceu naquela tarde no escritório de Morrison. O homem parecia exausto. Meu cliente está disposto a assinar a renúncia de todas as reivindicações sobre a propriedade, começou ele. Em troca, você retira todas as acusações criminais.
Não, senhorita Matt, seja razoável. Ele já perdeu tudo. Ele roubou tudo primeiro. Da minha mãe, de mim, da memória do meu pai. Deslizei fotos sobre a mesa, os recibos da loja de penhores, os documentos falsificados, meu rosto machucado. Seu cliente é um ladrão, um falsificador e um agressor. Ele enfrenta as consequências. O que você quer? Confissão completa, prestação de contas detalhada de cada item vendido, cada centavo roubado, restituição à minha mãe pelos empréstimos fraudulentos, e ele cumpre a pena que o tribunal considerar adequada. Isso não é uma negociação. Isso é rendição. Morrison se inclinou para a frente. Seu cliente ameaçou incendiar a casa diante das câmeras. O irmão dele acabou de ser preso tentando invadir a casa. Rick não tem. Restam cartas para jogar. Simmons suspirou. Apresentarei seus termos, mas, senhorita Matt, essa vingança não trará seu pai de volta. Não, concordei. Mas garantirá que a casa dele permaneça nas mãos de alguém que realmente o amou. Naquela noite, recebi visitas inesperadas. 3 dos companheiros de bebida de Rick da Veabido, todos veteranos de verdade, ao contrário de Rick. Senhora, o mais velho, Bernie, tirou o boné. Queríamos nos desculpar. Não sabíamos que Rick estava vendendo os itens de serviço do seu pai, se soubéssemos. Ele nos disse que eram dele. Outro acrescentou que ele serviu na Guerra do Golfo. Acreditamos nele. Eu os convidei para entrar. Mostrei a eles os registros de serviço reais do pai que James havia encontrado. Filho da Bernie murmurou. Valor roubado além de tudo. Ele vendeu alguma coisa para você? Algum item do pai? Eles trocaram olhares. Comprei uma faca de combate reconhecida. Ele disse que era da sua turnê. Cap-Kabar, cabo preto, lâmina de 7 polegadas. Isso é o único. Era do meu pai do Iraque. Sem hesitar, ele o tirou do cinto. É seu. Nunca deveria ter deixado sua família. Um por um, eles devolveram os itens. Uma bússola, uma jaqueta de campanha, um cantil. Cada um tinha uma história que Rick havia inventado. Cada um era, na verdade, o pai. Nós testemunharemos, Bernie ofereceu. O que você precisar. Seu pai era um verdadeiro soldado. O que Rick fez é vergonhoso. Depois que eles foram embora, sentei-me na sala de estar destruída, cercada por pedaços recuperados da vida do meu pai. A casa ecoava com sons de construção, martelando, serrando, reconstruindo. Cada prego pregado era uma pequena vitória. Cada tábua representava um passo em direção à restauração. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da mãe. Vi Dale no noticiário. Sinto muito. Eu trouxe essas pessoas para nossas vidas. Eu digitei de volta. Você estava sozinho. Rick era um predador. Predadores atacam os vulneráveis. Não é sua culpa que você era humano. Seu pai teria percebido isso imediatamente. Papai não está aqui. Você fez o melhor que pôde. Fiz? Deixei que ele vendesse as medalhas do seu pai. Deixei que ele batesse em você. Você assinou os papéis. Pediu o divórcio. Agora está fazendo a coisa certa que importa. Uma longa pausa. Então, posso passar aí amanhã? Quero ajudar. Mesmo que seja só limpando ou pintando, preciso fazer alguma coisa. Certo. Foi um começo. Não um perdão que levaria tempo, mas um começo. Morrison ligou com uma atualização final. Simmons acabou de confirmar. Rick aceitará o acordo. Confissão completa, prestação de contas detalhada, restituição. Ele se declarará culpado de todas as acusações. Quanto tempo com a agressão, fraude e roubo de valor? De 5 a 7 anos, no mínimo. Pensei em Rick em uma cela pelos próximos anos. Sem cerveja, sem jogo, sem mulheres para enganar. Ótimo! A casa é oficialmente sua, livre e limpa, sem inclinações, sem reivindicações, sem contestações. Obrigada, Jonathan.
por tudo. Seu avô estaria dançando. Ele sempre dizia que você voltaria um dia, consertaria as coisas. Naquela noite, andei pela casa mais uma vez tempo. Amanhã, mamãe viria ajudar. Os empreiteiros continuariam o trabalho. Rick enfrentaria um juiz. Mas esta noite, éramos só eu e os ossos da casa que papai construiu. Nossa casa, nossa história, nosso futuro. Rick pensou que poderia nos apagar, nos substituir, reivindicar o que nunca foi dele. Ele aprendeu da maneira mais difícil que mates não desistem sem lutar. E sempre voltamos para casa. A manhã de sexta-feira chegou com a mamãe na porta, segurando produtos de limpeza e vestindo uma calça jeans velha que eu lembrava do ensino médio. "Por onde eu começo?" ela perguntou simplesmente. Entreguei a ela óculos de segurança. Os armários da cozinha estavam descascando a tinta antiga, voltando à madeira original. Trabalhamos em silêncio amigável durante a primeira hora. Os empreiteiros nos deram espaço. Entender que isso era mais do que reforma, era recuperação. "Encontrei suas fotos de bebê", disse mamãe de repente, esfregando décadas de sujeira. Rick as havia encaixotado para o lixo. "Elas estão no meu carro." Por que ele jogaria fora fotos de bebê? Ele disse que eu estava vivendo no passado, que precisava seguir em frente. Ela atacou uma mancha persistente. Seguindo em frente, aparentemente, significava apagar tudo o que estava diante dele. Tática clássica de abusador. Isolar a vítima de sua história. Mamãe se encolheu. "Eu não fui abusada. Ele só bateu em você, não em mim. Violência física é apenas um tipo de abuso. Ele isolou você da família, controlou as finanças, vendeu seus pertences, destruiu suas memórias. Fui até o armário ao lado dela." "Quando você viu a tia Jennifer pela última vez?" 2 anos atrás, Rick disse que ela era tóxica, sempre o criticando. "Quando você almoçou com seu clube do livro pela última vez?" Rick achou que eram fofocas. "Quando você tomou uma decisão pela última vez sem consultar Rick primeiro?" Ela parou de esfregar. Ponto dado. Trabalhamos durante o almoço, a pilha de madeira restaurada crescendo. Por volta das 14 horas, Morrison ligou. Rick aceitou o acordo, que acabara de fechar no tribunal. Ele nos deu tudo, cada venda, cada documento falsificado, cada centavo roubado. As dívidas do cassino eram piores do que pensávamos. Ele deve quase 60 mil a vários credores. Deixe-me adivinhar, ele esperava que a venda da casa cobrisse tudo. Exatamente. Ele estava há dias tentando forçar uma venda quando você chegou. Seu timing foi perfeito. Qual é a restituição? 48 mil para sua mãe pelos empréstimos fraudulentos, 12 mil para você por propriedade roubada documentada. Ele ficará em um plano de pagamento pelos próximos 20 anos da prisão. E depois que o juiz foi insensível, 7 anos, sem liberdade condicional pelos 3 primeiros, além de Dale ter pegado 6 meses pela tentativa de invasão. Contei a notícia para minha mãe. Ela afundou em um balde de tinta. Processando 7 anos. Ele terá quase 60 anos quando sair. Com uma ficha criminal e uma dívida enorme, seus dias de vigarista acabaram. Estarei aposentada até lá. Ela olhou ao redor da cozinha semi-demolida, morando em uma casa que nem se lembra dele. Esse é o plano. James apareceu na porta. Claire encontrou outra coisa que você deveria ver. Ele nos levou ao quarto principal, onde eles haviam retirado o carpete. Embaixo, esculpidos na madeira original, estavam iniciais e uma data, DM mais LH 1895. Mamãe engasgou. Nosso ano de casamento. David esculpiu isso logo depois que nos mudamos. Ela traçou as letras. Rick insistiu em carpete. Disse que madeira era muito fria. Eu nunca discuti. Agora você sabe porque ele realmente queria cobrir. Eu disse baixinho. Naquela tarde, mais pessoas passaram por lá. Professores da escola da minha mãe com caçarolas. Amigos veteranos do meu pai oferecendo mão de obra.
Senhora Patterson com um álbum de fotos. Ela vinha guardando fotos da casa em segurança ao longo dos anos, documentando o que Rick havia destruído. Provas, disse ela com satisfação, caso você precise delas para reivindicações de seguro. À noite, a cozinha estava despojada até os ossos, pronta para restauração. Mamãe e eu sentamos na varanda, exaustas, mas estranhamente em paz. Seu pai construiu estes degraus, disse ela, passando a mão pela madeira. Eu estava grávida de você, preocupada com tudo. Ele disse que uma base sólida era a coisa mais importante para casas e famílias. Ele estava certo. Eu esqueci disso. Deixei o Rick destruir a base porque eu tinha medo de ficar sozinha. Ela olhou para mim. Como você ficou tão forte? Morando sozinha em Nova York, construindo sua carreira, enfrentando o Rick. Aprendi com o papai, mas também com você. Eu? Ela riu amargamente. Eu sou a fraqueza desta história. Você sobreviveu 3 anos com o Rick. Você trabalhou todos os dias, apesar de viver com um terrorista emocional. Você finalmente o enfrentou, pediu o divórcio, assinou aqueles papéis. Eu a encarei. Você é mais forte do que pensa. Você simplesmente esqueceu por um tempo. Um carro parou. Katie Williams saiu segurando uma caixa. Mamãe ficou tensa. O que ela está fazendo aqui? Pedi que ela viesse. Eu me levantei. Estamos restaurando tudo o que o Rick tentou enterrar. Isso inclui a verdade. Kate se aproximou cuidadosamente. Lídia, faz muito tempo. 12 anos, mamãe disse friamente. Tenho algumas coisas que pertencem à sua família. Kate colocou a caixa na varanda. David me deu isso para guardar em segurança durante sua última missão. Ele estava preocupado, bem, com o que poderia acontecer. Dentro estavam os pertences pessoais do papai, dos diários de missão, fotos, um relógio que eu me lembrava dele usando. Por que ele te deu? A voz da mamãe estava tensa. Kate a encarou firmemente. Porque eu era a sargento de comunicação dele, porque ele confiava em mim. E sim, porque éramos amigos, amigos próximos, mas nada mais, apesar do que os boatos diziam. Rick disse. Rick mentiu. Eu interrompi, assim como ele mentiu sobre todo o resto. Kate puxou um envelope lacrado. David escreveu isso para você, Lydia. Me pediu para entregar se algo acontecesse. Eu não pude depois que ele morreu. Você ficou com tanta raiva. Achei que machucaria mais do que ajudaria. Mas agora mamãe pegou a carta com as mãos trêmulas. Leu em silêncio, com lágrimas escorrendo sem aviso. Ela se levantou e abraçou Kate. Obrigada, sussurrou. Por ser amiga dele, por manter isso em segurança, por trazê-los para casa. Kate a abraçou de volta, e ambas as mulheres estavam chorando agora. Ele te amava tanto, falava de você e Clary constantemente. Quaisquer que fossem os momentos difíceis que vocês passaram, ele nunca vacilou. Você era o mundo dele. Depois que Kate foi embora, minha mãe me mostrou a carta. A letra do meu pai, sua voz ecoando através dos anos. Mentira. Se você está lendo isso, eu fui embora. Preciso que você saiba que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Sim, tivemos problemas. Sim, eu era difícil. Mas todas as manhãs neste deserto, acordo grata por você, por Claire, pela vida que construímos. Cuide da nossa menina. Cuide de si mesma. Não deixe ninguém diminuir o que tínhamos. E por favor, perdoe Kate. Ela é uma boa soldada e uma amiga melhor ainda. Ela me ajudou a me tornar o homem que você merecia. Com todo o meu amor, David. Rick viu as fotos do meu pai com sua unidade, viu Katie e criou uma narrativa completa. Mamãe disse: eu o deixei envenenar minhas memórias. Isso acabou agora. Ela dobrou a carta cuidadosamente. Posso ajudar novamente amanhã? Todos os dias, até terminar, se você quiser. Naquela noite fiz uma lista do que havíamos recuperado. O coração púrpura do papai, a faca de combate,
A bússola, o cantil, a jaqueta de campanha, os registros de serviço e fotos, diários pessoais, a carta para a mamãe, a verdade sobre o papai e a Kate, a dignidade da mamãe, a casa da nossa família. Nem tudo pôde ser recuperado. Os metais vendidos, os móveis destruídos, os 3 anos de vida da mamãe desperdiçados com o Rick. Mas o que havíamos economizado era o suficiente para reconstruir. Amanhã, os empreiteiros começariam os embutidos, recriando o trabalho manual do papai. A mamãe ajudaria a remover o papel de parede da sala de jantar. Morrison registraria os pedidos de indenização do seguro pela propriedade destruída. E em algum lugar de uma prisão do condado, Rick Carlton passaria sua primeira noite entendendo que sua guerra contra a família Matt havia acabado. Ele havia perdido. Nós tínhamos vencido. Não porque fôssemos vingativos ou cruéis, mas porque éramos algo que Rick nunca entendeu: uma família de verdade. Destruída, talvez marcada definitivamente, mas, em última análise, inquebrável. A casa permanecia silenciosa na escuridão, esperando pelos martelos e serras do amanhã, esperando para ficar inteira novamente, assim como nós. 2 semanas depois, a transformação estava quase completa. Os armários embutidos estavam imponentes novamente, feitos por James com o mesmo cuidado que meu pai usara décadas atrás. Os pisos de madeira brilhavam, revelando padrões de veios escondidos por anos sob a negligência de Rick. Os armários da cozinha, descascados e encerados, pareciam melhores do que quando meu pai os instalou pela primeira vez. Eu estava na sala de estar com meu laptop, terminando uma apresentação de trabalho. Minha vida em Nova York não havia parado. Eu apenas a realoquei temporariamente. Minha equipe entendeu. Família em primeiro lugar. Claire. Mamãe chamou do andar de cima. Venha ver isso. Ela estava no meu antigo quarto, apontando para a parede recém-pintada. Lembra quando você desenhou aquele mural aos 7 anos? Dragões roxos por toda a parte. Você me deixou pintar nas paredes. Meu pai disse que isso demonstrava espírito criativo. Rick pintou por cima no primeiro mês em que se mudou. Ela sorriu. Quer fazer outro? Tenho 34 anos, mãe. Então o quarto é seu. Faça com que seja seu novamente. Naquela noite. Jantamos na sala de jantar restaurada. Jantar de verdade na mesa que meu pai construiu. Não para levar para a viagem no sofá, como Rick preferia. Mamãe tinha cozinhado de verdade pela primeira vez em anos. Esqueci que gostava disso, disse ela, servindo carne assada. Rick só queria jantares congelados ou comida de bar. Você está se lembrando de quem era antes dele. Estou tentando. Ela fez uma pausa. Recebi uma ligação hoje do conselho escolar. Eles querem que eu me candidate ao cargo de secretária-chefe. Mais dinheiro, melhores horários. Isso é maravilhoso. Você vai se sair muito bem nisso. Rick sempre dizia que eu não era inteligente o suficiente para uma promoção. Rick está na prisão. As opiniões dele são irrelevantes. Comemos em um silêncio confortável, a casa se acomodando ao nosso redor com riachos de satisfação. Sem vozes raivosas, sem portas batendo, sem pisar em ovos. Depois do jantar, mostrei meus planos a ela. Vou ficar com a casa, mas volto para Nova York na semana que vem. Vou contratar uma administradora de imóveis e alugá-la para uma família legal. A renda complementará a sua aposentadoria. Você não vai ficar. Minha vida é em Nova York. Minha carreira, meu apartamento, meu futuro. Toquei a mão dela, mas vou visitá-la. Visitas de verdade. Não são ausências de 11 anos. Eu entendo. E Claire, obrigada por tudo. Por voltar para casa quando precisei. Por lutar quando não pude. Por salvar a casa do papai. Nossa casa, corrigi. Sempre. Nossa casa. Morrison ligou na manhã seguinte com as atualizações finais. Os cheques de restituição estão sendo processados. O primeiro pagamento deve chegar no mês que vem. Além disso, o promotor acrescentou as acusações de roubo de valor. Rick está olhando para mais um ano. Ótimo.
E Claire, eu rastreei 3 medalhas do seu pai através de colecionadores militares. Eles estão dispostos a vendê-las de volta pelo preço de custo. Custe o que custar. Papai ganhou essas medalhas. Elas pertencem à família. No último dia de reformas, toda a equipe se reuniu para uma vistoria final. James se superou, cada detalhe perfeito, cada superfície restaurada com amor e habilidade. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ele, passando a mão pelos armários embutidos. É como se ele nunca tivesse ido embora. Naquela tarde, sentei-me nos degraus da varanda. Papai nos degraus com meu laptop, digitando. Contrato de administração de propriedade. Rua Maple, 1847. Aluguel mensal a ser depositado diretamente na conta de Lydia Matt. Propriedade a ser mantida em nome de David Matt. Padrões memoriais. Inquilinos de longa duração são preferenciais. Deve-se respeitar a natureza histórica da casa. Claire Matt reserva-se o direito de preferência para qualquer venda futura. Meu telefone tocou. Um número de Nova York. Claire, aqui é Patterson, da Senior Partners. Analisamos seu trabalho remoto este mês. Excepcional como sempre. Aliás, gostaríamos de discutir a nova posição de gerente territorial do Centro-Oeste. Você poderia trabalhar de qualquer lugar. Viagens são necessárias. Olhei para a casa, para minha mãe regando o jardim restaurado na rua onde aprendi a andar de bicicleta. Estou interessada. Vamos conversar na segunda-feira. Naquela noite, os vizinhos se reuniram para uma celebração improvisada. A senhora Patterson trouxe um bolo decorado como a casa. Os companheiros de exército do meu pai brindaram com cervejas em sua memória. Mamãe sorriu mais do que nos últimos 3 anos. Discurso? Alguém gritou. Fiquei na varanda olhando para os rostos que moldaram minha infância. Apoiaram nossa luta e me receberam em casa. Há 3 semanas, eu vim. De volta para um funeral, e encontramos uma zona de guerra. Hoje, estamos diante do legado restaurado do meu pai. Esta casa não é feita apenas de madeira e pregos. É a prova de que algumas coisas não podem ser roubadas, não podem ser destruídas, não podem ser apagadas por vigaristas ou covardes. Aplausos e vivas. O Carlton de Rick pensou que poderia reescrever a história da nossa família. Ele achava que distância significava derrota. Silêncio significava rendição. Ele estava errado. Esta casa está de pé porque David Matt a construiu corretamente da primeira vez. Ela sobrevive porque Lydia Matt encontrou sua força quando era preciso. E prospera porque família não se trata de quem mora sob seu teto. Trata-se de quem está com você quando você luta pelo que é certo. Mais aplausos. Mamãe enxugou as lágrimas. Para papai, levantei meu copo. Quem construiu mais do que uma casa? Ele construiu uma fundação forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Para David, a multidão ecoou. Mais tarde, depois que todos foram embora, mamãe e eu nos sentamos no balanço da varanda que papai pendurou 20 anos atrás. A casa parece viva novamente, ela disse suavemente. Sempre esteve vivo. Rick apenas tentou sufocá-lo, como ele tentou nos sufocar. Mas ainda estamos aqui, ainda respirando, ainda lutando. Um carro passou lentamente. Pela janela, vislumbrei Dale Carlton, irmão de Rick. Ele não parou, apenas olhou para a casa restaurada com algo parecido com choque. Ótimo! Deixe-o relatar a Rick na prisão. Deixe os dois verem o que acontece quando você ataca uma família de militares. Nós não recuamos, nós recarregamos. A manhã de segunda-feira chegou cedo demais. Minhas malas prontas. Carro alugado carregado. Mamãe estava parada na garagem, tentando não chorar. Não é um adeus. Eu a lembrei. Voltarei no mês que vem para verificar as coisas. Ação de graças, com certeza. Natal, definitivamente. Eu sei. São apenas essas 3 semanas tendo você aqui lutando juntos. Eu me lembrei de como era ter uma filha. Você sempre teve uma filha.
Você apenas tinha a voz de Rick em seu ouvido, me abafando. Ela me abraçou forte. Viaje com segurança. Construa seu império. Mas lembre-se, esta casa é sempre aqui. Seu quarto é sempre seu. Fui embora, observando no espelho enquanto a casa ficava menor, mas nunca desaparecia. Ela estaria lá, sólida, restaurada, protegida, um testemunho do que uma família poderia sobreviver. Rick Carlton tentara roubar nosso legado, apagar nossa história, quebrar nossos laços. Em vez disso, ele nos lembrara de quão fortes realmente éramos. Entrei na rodovia, com destino a Nova York, mas com raízes em Ohio. Meu telefone tocou com outro amigo do exército do meu pai, ligando sobre uma medalha que ele havia encontrado em um leilão de espólio. Dei a ele o número de Morrison, sorrindo. Pedaço por pedaço, estávamos trazendo papai para casa e Rick. Rick estava exatamente onde pertencia, em uma gaiola, observando os anos passarem, finalmente entendendo que algumas casas são construídas sobre alicerces fortes demais para parasitas destruírem. Algumas famílias também. A Matt House erguia-se orgulhosa na Maple Street, esperando seu próximo capítulo. Não mais um campo de batalha, não mais uma prisão, apenas um lar. O lar do meu pai, o nosso lar. E ninguém jamais o tiraria de nós novamente. Muito obrigada por ouvir. Para esta história, adoraria saber de onde você está ouvindo. Compartilhe nos comentários abaixo para que possamos nos conectar e discutir o que você achou da jornada de Claire para resgatar o legado de sua família. Se esta história ressoou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e clique no botão do hype para ajudar mais pessoas a descobrirem essas histórias poderosas de justiça e família. Seu apoio é essencial